gera em nós esperança, porque a Bíblia está dizendo que felizes, bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, ou talvez na sua tradução esteja bem-aventurado aqueles que guardam os mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Essa árvore da vida, ela aparece na Bíblia algumas vezes. Eu queria fazer uma reflexão com vocês aqui, muito interessante. O pessoal da mídia está ali, né? Vocês podem colocar, por favor, nós vamos sair do último livro para o primeiro. Coloquem para mim, por gentileza, Gênesis 2:8. Gênesis 2:8. Vocês me ouvem bem? Estão me ouvindo bem? É que eu começo baixinho, mas já. Olha que interessante, pastor Eduardo. Gênesis 2:8. Olha o que diz Gênesis 2:8. E plantou o Senhor Deus um jardim aonde? Aonde? No Éden. Nós estamos falando aqui da casa de Adão, do primeiro homem. Quando nós nos referimos a essa casa de Adão, habitualmente, pastora Regiane, nós temos a ideia de que é jardim do Éden. Quem aqui já ouviu pelo menos uma vez jardim do Éden? Quem já ouviu? Praticamente todos, né? Jardim do Éden. Só que olha que interessante, isso aqui não tem no Google, pastor. E plantou o Senhor Deus um jardim aonde? Então, não é jardim do Éden. O jardim não é do Éden. É jardim no Éden. Por que não é jardim do Éden, pastor Raik? Porque o Éden nunca foi daqui. Vou repetir. O jardim não é do Éden, porque o Éden nunca foi daqui. Eu vou provar para vocês. Na casa de Adão existiam várias árvores, inclusive a árvore da vida, que nós acabamos de ver em Apocalipse 22. A árvore que Deus falou para o homem não acessar foi a árvore do conhecimento. Porque Deus falou: o dia que vocês acessarem o fruto da árvore do conhecimento, vocês vão morrer. Aí a serpente veio, fez aquelas consultas diárias com Eva e conseguiu convencer ali Eva, e consequentemente Eva convenceu Adão, e ambos comeram o fruto que Deus havia proibido. Olha que interessante, pastor, dá para fazer uma mensagem aqui. O reino de Deus não trabalha com necessidade. Quem plantou necessidade no homem foi a serpente. Deus falou para o homem: você não precisa dessa árvore. Aí a serpente aparece e gera uma necessidade. E a queda acontece quando a necessidade é gerada. É por isso que no reino de Deus nada acontece por necessidade. Tudo no reino acontece por propósito. Você perdeu a oportunidade de ter dado um glória para Deus aí, hein? Deus nunca vai investir na sua necessidade. Deus sempre vai investir no seu propósito. Por isso que quanto maior for o seu propósito, maior será o investimento de Deus na sua vida. Mas enfim, a serpente conseguiu ali gerar necessidade, e através da necessidade houve a queda. A pergunta que eu vou fazer aqui para vocês é uma pergunta retórica. Depois que o homem comeu o fruto da árvore do conhecimento juntamente com Eva, Deus expulsou Adão e Eva do paraíso. Por que Deus expulsou Adão e Eva do paraíso? Para que eles não acessassem o fruto da árvore da vida. Deus falou assim: agora o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Isso está no capítulo 3. Olha o que Deus disse, pastor Eduardo:
vamos expulsá-lo para que ele não acesse a árvore da vida. E quando Deus expulsou, pastor Regiane, Adão e Eva do paraíso, Deus colocou querubins com espadas inflamadas protegendo a árvore da vida. E essa que é a pergunta: como que a árvore da vida que estava na casa de Adão está em Apocalipse esperando a igreja? Como que uma árvore consegue subsistir tantos anos? Porque para analisar, pastor, eu estou falando que a árvore que estava na casa de Adão em Gênesis está em Apocalipse. Aqui está a prova que essa árvore nunca foi daqui, e o Éden nunca foi daqui. Pastor, e por que a árvore não estragou? Porque tudo que é de Deus não tem prazo de validade. Tudo que é de Deus não estraga. Se eu fosse entrar nessas coisas aqui, pastor, ia virar tipo uma aula teológica. Olha que interessante. Adão não foi o primeiro ser que habitou no Éden. Lúcifer, o querubim ungido, habitou no Éden antes do homem. Isso está em Ezequiel 28. Eu não sei se você já ouviu alguém falando que Lúcifer, antes de se tornar Satanás, era o líder do louvor. Está em Apocalipse 28, porque quando Deus criou Lúcifer, na hora, os sons de pífaros, de trombetas, os efeitos sonoros foram criados de tambores dentro de Lúcifer. E por isso que o judeu antigo acredita que quando Lúcifer se apresentava diante de Deus, as pedras preciosas se acendiam. E quando houve o pecado no coração de Lúcifer, que ele propôs se tornar semelhante ao Altíssimo, Deus o precipitou e as pedras não acendiam mais. Mas é um assunto muito complexo, eu não quero aqui confundir a cabeça de vocês. Então, eu só fui para Apocalipse para falar para vocês que a árvore que estava na casa de Adão está no céu, reservada, esperando aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. E nós um dia iremos acessar essa árvore. Deixa eu ver quantos minutos eu estou pregando, pastor. Mais ou menos uns 5, 6. Vamos começar a pregação então. Por favor, me ajude. Vamos começar. Olha que frase profunda. O senhor já pregou de 2? Você vai ver que legal. Fica tranquilo que eu não vou te fazer pergunta difícil. Vamos começar do começo. Lê, por favor, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Pastor, muitas pessoas pensam que o livro do Gênesis é o livro mais antigo pelo fato dele ser o primeiro. Mas provavelmente o livro de Jó é mais antigo do que o livro do Gênesis. Pela maneira que Jó narrou a sua biografia, por toda a cultura que está no livro de Jó, nós cremos que Jó foi contemporâneo a um dos patriarcas. Ou seja, existiu na época de um dos patriarcas. O Gênesis, quem escreveu foi Moisés. Não só o Gênesis, como todo o Pentateuco. Por isso que Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, o Pentateuco nós chamamos de lei mosaica, porque Moisés foi quem escreveu. Então olha que básico. Se Jó existiu na época dos patriarcas e Moisés foi quem escreveu o Gênesis, isso significa que Jó existiu muitos anos antes de Moisés. Por isso que em data de registro nós cremos que o livro de Jó é o mais antigo. Só que o livro do Gênesis ocupa, pastora Regiane, o primeiro lugar da Bíblia, porque ele fala do começo. Para quem não sabe, Gênesis significa no princípio no original. Pastor, lê de novo 1. Pode ler aí. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis é esse no princípio, no hebraico, Bereshit. No princípio criou Deus. Isso aqui no hebraico é Bereshit, Bara Elohim. Bereshit no princípio, Bara criou Elohim, Deus. Essa expressão hebraica aqui, para se referir à criação, que é Bara, repitam comigo, Bara. É um poder exclusivo de Deus, tá? Criou, Bara. Se vocês não pegar, gente, eu vou pular aí. Tô calminho para vocês entenderem. Vamos lá. O senhor lembra quando Deus fez o homem?
Sim. O que Deus usou? Qual foi a matéria que Deus usou para fazer o homem? A terra. O Senhor é muito inteligente, cara. Tá se sentindo pressionado? Tô. Não, fica tranquilo. Eu tô vendo ele olhando assim para mim, tipo... Fica despreocupado. Eu nunca vou chamar o pastor sênior para... Vamos lá. Lê, por favor, Gênesis 2:7. Gênesis 2:7. Não, aqui, ó. Tá no capítulo 3, tipo 2. Aí. Gênesis 2:7. Olha quando Deus fez o homem. Como é o seu nome? Rafael é o nome do meu irmão mais velho. Se liga nisso, Rafa. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Peraí, pastor. Deus não está criando o homem do pó. Lê de novo. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Sabe por que aqui Deus não cria o homem? Por quê, pastor? Porque no hebraico você não pode criar nada a partir de uma matéria que já existe. Oh. Alguém pegou? Estou começando a arrepiar. Deus usou uma matéria que o Senhor disse? A terra. A terra, o pó da terra, a argila. Então tudo que eu faço a partir de uma matéria que já existe, eu não crio. Forma. Uau, você pegou? Rafa, pegou? Tudo que eu faço a partir de algo que já existe, eu não crio, eu apenas formo. Simplificando a minha ideia para vocês entenderem. Pastora Regiane, quando alguém, por exemplo, um marceneiro pega a árvore e com a madeira da árvore faz uma mesa ou uma cadeira, o marceneiro não está criando nem a mesa nem a cadeira. Ele está apenas formando, modelando. Vocês entenderam? Porque no hebraico, pastor, formar é uma coisa, criar é outra coisa. Na sua opinião, nós podemos pegar o que já existe e a partir do que já existe fazer algo novo, tipo um violão, uma mesa, uma cadeira? Podemos formar. Você é muito inteligente, repete. Podemos formar. Nós podemos formar. Sim. Agora olha o que Deus fez lá no princípio. Olha o que Deus fez lá no princípio. A pregação começa aqui. Lê de novo Gênesis 1:1. No princípio criou. Não formou. No princípio Deus criou os céus e a terra. Criar é diferente de formar, porque para formar você precisa de uma matéria-prima. Para formar você precisa de uma matéria existente. Agora, para criar, você tem que ter capacidade de fazer aquilo que você deseja sem depender de nada existente. É chamar a existência aquilo que não existe. Por isso que eu disse que esse bara uma conotação que revela um poder que só Deus tem. Rafa, quem criou? Deus. Quando Deus criou? No princípio. Seja bem espontâneo na sua maneira de se expressar. No princípio. Quando alguém pergunta para ti, quando alguém pergunta para ti, pastor, o que significa esse no princípio? Na tua opinião, no princípio. No princípio quer dizer no começo, mas Filipenses também vai escrever que é em Cristo. Peraí, pastor, é isso. É o começo. É o começo. Eu sei aonde o senhor ia ir. O senhor ia ir que ele é o princípio. Só que aqui nós estamos falando de coisas que Deus criou no mundo visível e material. Tudo que Deus cria no mundo visível, no mundo material, precisa estar ligado ao Cronos. Então nós estamos falando de um tempo cronológico, porque Deus cria coisas visíveis e materializadas no mundo cronológico. Então nós estamos falando de um tempo aqui, no princípio. Na tua opinião, que tempo é esse, no princípio? No começo de todas as coisas. Você é muito inteligente, repete. No começo de todas as coisas. Tá vendo? É simples, no começo. Se é o começo de todas as coisas, como o senhor acabou de dizer, o começo de todas as coisas, existe algo aí além de Deus? Não. Não existe absolutamente? Nada. Tá entendendo por que Deus aqui aparece criando? Porque do nada Deus fez tudo. Sabe qual é a primeira lição dessa mensagem? Qual? Nós não podemos desprezar o nada. Uau. Sabe por quê? Porque do nada Deus pode fazer tudo. Sensacional. Nunca despreze nada. Nunca despreze nada. Porque às vezes a única matéria que Deus precisa. A única matéria que Deus precisa é o nada. E do nada Deus faz tudo. Se ele não pegar, a gente pula lá. Pula. Tecladista, vamos começar.
O senhor já viu no Egito um governador antes de José lá? Não teve. E depois de José, o senhor já encontrou outro lá? Não, Sabe nenhum. por que a gente não encontra no Egito nenhum governador antes de José e nem outro depois de José? Por quê? Porque no Egito não existia cargo de governador. Uau. Quem reina no Egito é Faraó. Se eles não pegar, a gente pula. A pergunta é essa: se no Egito, pastor Eduardo, não existia cargo de governador, como José se tornou governador lá? Porque do nada, Deus faz tudo. Peraí, mas o senhor disse que lá não existia cargo de governador. Deus não precisa daquilo que existe para fazer. Deus não precisa daquilo que existe para fazer. Peraí, então não existia cargo de governador? Não existia o cargo de governador. Para se tornar governador lá, o que Deus teve que fazer? Tudo. Criar. Criou o quê? Um cargo. Então o senhor está dizendo que quando Deus tem um plano na vida de alguém, nem que ele tenha que criar cargo que não existe. Peguei. Lê um de novo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Pastor, Deus criou a terra e os céus, ou os céus e a terra? Os céus e a terra. Então o senhor está dizendo que Deus não começou embaixo? Não, Deus não começa nada embaixo. Embaixo é o reflexo daquilo que há em cima. Peraí, agora arrepiei. Deus poderia criar tudo em um só dia? Poderia. Mas ele não criou tudo de uma só vez. Não. Deus usou 6 dias para criar e no 7º descansou. Rafa, o que Deus está ensinando no processo da criação? Deus está estabelecendo prioridades. Pastora pegou. Vou te perguntar de novo, pastor. Deus criou terra e céus ou Deus criou céus e terra? Primeiro ele criou os céus, depois a terra. Então o senhor está dizendo que a prioridade de Deus não são as coisas de baixo? Nunca foi. A prioridade de Deus são as coisas de cima. Por isso que todas as vezes que eu me conecto com as coisas de cima, eu recebo aqui embaixo. Porque primeiro Deus cria lá. E a prioridade dele vai ser sempre lá. É por isso que Jesus disse em Mateus 6:33: busquem primeiramente o reino dos céus. Porque quando o homem entende que a prioridade de Deus são as coisas do alto, aqui embaixo ele acrescenta. Não se preocupe com as de baixo, porque aqui embaixo nem precisa existir. Porque aqui para existir ele acrescenta. Porque ele cria do nada. O senhor lembra quando Jesus disse na cruz: Tetelestai, sim, está consumado? Sim. O que aconteceu no templo quando Jesus disse está consumado na cruz? O véu se rasgou. Como que o véu se rasgou? De cima para baixo. Por que o véu não se rasgou de baixo para o alto? Porque a prioridade de Deus não é o que está embaixo, é o que está em cima. A salvação não é do homem para Deus, é de Deus para o homem. Deus não começa nada embaixo. E o nome disso é graça. E a graça começou em cima e alcançou todo mundo que está aqui embaixo. Todos aqueles que disseram sim para Jesus encontraram a graça e dela receberam tudo. O senhor pediu para alguém ficar de pé? Eu não pedi. Eu pedi para alguém ficar de pé? Não pedi. Por que eles se levantaram? Eles são pessoas que estão reconhecendo que a prioridade do crente precisa ser aquilo que está em cima. E quando eu me levanto aqui, o céu se levanta em meu favor. Lê um de novo. Senta, gente, senão vai virar vigília. Senta, lê um de novo. No princípio criou Deus os céus. Peraí. Vê se Deus criou o. Olha isso, Rafa. Vê se Deus criou o ou os. Deus criou os. Então não está no singular? É plural. Rafael, sabe por que não está o céu? Porque não existe um. Deus criou 3. O primeiro é o atmosférico, esse que nós enxergamos a olho nu. O segundo é o astronômico, onde estão os astros, Sol, Lua e as estrelas. O terceiro é o céu dos céus, aonde habita o trono do Todo-Poderoso. Pastor Eduardo, pastora Regiane, no primeiro céu, praticamente todos os dias uma companhia aérea me coloca. A Latam me trouxe de São Paulo e me trouxe para Uberlândia. E daqui a pouquinho vai me tirar daqui e vai me levar para São Paulo de novo. Porque todas as companhias aéreas têm poder de colocar o homem no primeiro céu. A Latam coloca o homem no primeiro, a Gol coloca o homem no primeiro, a Azul coloca o homem no primeiro, a American Airlines coloca o homem no primeiro, a KLM coloca o homem no primeiro, a Air France coloca o homem no primeiro, a Emirates coloca o homem no primeiro, a British Airlines coloca o homem no primeiro, a Delta coloca o homem no primeiro. Todas as companhias aéreas colocam o homem no primeiro céu. No segundo, pastor, nenhuma companhia aérea consegue colocar o homem.
Só a NASA conseguia colocar o homem no segundo. E recentemente um dos homens mais ricos do mundo, Jeff Bezos, dono da Amazon, visitou a Lua. E o homem mais rico do mundo atualmente é Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX. Eles estão investindo bilhões e bilhões de dólares para, daqui a pouquinho, fazer excursão para os ricos dessa terra, pastora, visitarem o segundo céu. Então no primeiro só as companhias aéreas, no segundo só a NASA e os bilionários. Agora no terceiro só tem um caminho para o homem acessar lá. Jesus vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Rafael, o homem para acessar o terceiro não precisa ter green card, não precisa ter dólar, não precisa ter visto. Para acessar o terceiro, ele só precisa ter um nome escrito no livro da vida. Esse é o nome de Jesus, o nome mais poderoso que existe. Sabe cantar Pai Nosso? E é uma coisa, olha ele levantando de novo. Enquanto a gente não acessa esse terceiro, a gente chama ele para cá. Pai Nosso no céu, santo é o teu nome. Pastora, o que nós buscamos? Prioridade, referência, modelo. Tua vontade seja feita na terra como no céu. Deixa o céu descer na terra como no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu, oh, deixa o céu descer. 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 É o poder e tua pra sempre. Vamos ouvir a igreja cantando isso. Teu é o reino, teu é o poder, é a glória pra sempre. Amém. Sua igreja, sua igreja. Glória pra sempre, amém. Coisa linda, né? É o rei. Pastor, o senhor pediu para ele levantar de novo? Pedi ninguém para levantar. Eu pedi. Não. E por que eles levantaram? Entenderam o que é prioridade. Hã? Entenderam o que é prioridade. Porque quando eu me levanto para buscar aquilo que só existe no céu, é por isso que nessa terra tem muito crente que às vezes não tem tudo que o dinheiro pode conquistar, mas é plenamente feliz, porque quem tem o céu dentro dele não precisa de mais nada. Quem tem o céu dentro dele não troca a árvore da vida pela árvore do conhecimento. Pastor, tudo que Deus fez no 1, Ele criou sem falar nada. Rafael, a primeira vez que Deus falou foi no versículo 3. Lê por favor o versículo 3. E disse Deus: Se liga, violonista. haja luz. Como você se chama? Rodrigo, nome do meu outro irmão, Rafael e Rodrigo. É sério mesmo? Tô tendo revelação aqui hoje.
Forte, hein? Se liga, Rodrigo. Leu 3. E disse Deus, haja luz. E o que houve? E houve luz. Rodrigo, só entre nós dois. Muita gente pensa que essa luz é a luz do sol. Mas você sabia que essa luz não pode ser a luz do sol? Pastor, essa luz que Deus disse haja não pode ser a luz do sol. Porque Deus só criou o sol no 4º dia. Uau. O sol não existia no 1º dia. Então essa luz não pode ser a luz do sol. Não é a luz do sol. Vamos ver que luz é essa? Vamos ver. Se ele não pegar, pastor. Lê Apocalipse 21:11. Olha isso, Rodrigo. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima. Peraí, pastor. E tinha a glória de Deus e a sua luz. Então quer dizer que a glória de Deus tem luz? Uau. Quando Deus disse haja luz, no hebraico é manifeste-se. É por isso que o salmista diz que para Deus dia e noite tudo é a mesma coisa. Porque na verdade Deus não conhece noite. Uau. Porque Ele é a própria luz. E só existe trevas na ausência da luz. E aonde Deus chega não tem espaço para as trevas. Mas olha aí, é por isso que o Apocalipse vai dizer que na cidade santa... Pera, nós vamos ler isso. Vai, vem. Eu deixei isso aí, lê 22:5. Olha isso, Rafael. E ali não haverá mais noite. Apocalipse 22:5. E ali não haverá mais noite. Ah. E não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol. Por quê? Porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo o sempre. Peraí. Então quer dizer que na Nova Jerusalém nós não vamos precisar de luz de lâmpada? Não. Nem de luz de LED? Não. Nem de luz do sol? Não. Quem vai iluminar a cidade? O próprio Deus é a nossa luz. O próprio Deus será a nossa luz. Sabe? Era a palavra no início era a palavra. Tudo aponta para ele. Quer ver? Tudo aponta para ele. Lê João. Nós estamos vendo que luz é essa, Rafael. Lê João 1. No princípio era o verbo. Peraí. Como começa João? No princípio. Como começa Gênesis? No princípio. Então quer dizer que João é o Gênesis do Novo Testamento? Uau. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Agora lê o 4. Nele estava a vida. E olha a luz aí, ó. E a vida era a luz dos homens. Pera. Lê o 5 agora. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas? E as trevas não a compreenderam. Quando Deus disse haja luz, muita gente pensa que é a luz do sol. Mas não é, é um mistério da glória de Deus. É o Filho se revelando. Aleluia. É o eu sou. Aleluia. A luz do mundo. Palavra, com Deus Altíssimo. Rodrigo, olha a luz agora. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. De novo. Segura, eles ficaram de pé, senta, gente. Se vocês ficarem levantando toda hora, não vai acabar o culto. Se eu pedir para ele levantar, ele não pode ouvir uma música que ele levanta. Então. Entenderam a prioridade. Entenderam que a luz também É isso aí. já chegou. Tem luz na casa. Deixou o céu. Pode ir. Já consegue no outro refrão?
Deixou o céu para salvar. Deixou o céu para buscar-me. Olha para que ele veio. Veio pra nos resgatar. Já você vai voar. Amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso és. Oh, quão maravilhoso és. O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é. Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Rodrigo, se liga nisso. Leu 11, Gênesis 1:11. E disse Deus. Como é o seu nome? Lucas. Olha com quem Deus falou no 11. E disse Deus: produza a terra erva verde. Peraí, Deus falou com quem? E disse Deus: produza a terra erva verde. Uau! Falou com a terra. Com quem? Com a terra. Lucas. Deus falou com a terra. Pastor, então quer dizer que quando Deus fala, a terra obedece. Lucas, olha o que Deus mandou a terra fazer. Lê de novo, pastor. Ó, pastor, de verdade, se ele não pegar, eu não volto mais aqui. Tá bom. Não, eu tô falando sério, que isso aqui não é boiando no culto. Quem tiver boiando não vai pegar. Isso não tem no Google, não. Não é mensagem copiada. Lê o 11. E disse Deus: produza a terra erva verde. Erva que dê semente. Árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Lucas, Deus está mandando a terra produzir todo o vegetal, as plantas, as árvores. Pastor, isso aqui não tem no Google. Confio na tua inteligência. Deus falou, haja plantas, ou Deus mandou a terra produzir as plantas? Deus mandou a terra produzir as plantas. Sabe por que Deus não falou, haja plantas? Porque a terra já estava criada. Deus não falou assim, apareça plantas. Ele mandou quem produzir as plantas? A terra. Sabe por que Deus não está falando, haja plantas? Por quê, pastor? Porque Deus nunca vai falar haja para aquilo que Ele sabe que a terra tem potencial para criar. Uau. Pegou? Peguei. Se ele não pegar, a pastora pegou. O senhor acha que Deus mandaria a terra produzir as plantas se ela não tivesse capacidade? Não, Deus não faria isso. Porque Deus nunca vai me dar uma ordem que eu não seja capaz de executar. Quem criou a terra? Deus. Então o senhor está dizendo que quando Deus criou a terra, Deus potencializou ela para produzir? Tudo que Deus cria, Ele já coloca capacidade de produção. Nem a terra sabia o potencial que ela carregava, mas chegou a hora de Deus revelar do investimento que Ele fez nela. Eu não sei se você, olha lá na galeria, tem gente pegando. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus me trouxe hoje aqui em Uberaba para falar com você. Se prepare, porque chegou o tempo de ativação na sua vida. Eu quero que você bate na mão de 3 pessoas, bate na mão de 3 pessoas e fala assim: se prepare para produzir o que você nunca produziu. Se prepare para produzir o que você nunca produziu. Se prepare para produzir o que você nunca produziu. Se eu tivesse no teu lugar, eu teria aproveitado para pegar. Pastor Eduardo, chegou o tempo de Deus ativar a terra para cumprir o propósito pelo qual ela foi criada. Pastora, se o diabo achou que essa geração iria ficar parada, inerte, o diabo se enganou. Nessa noite Deus está falando para a terra: eu te autorizo a produzir, eu te autorizo a produzir coisas novas, eu te autorizo a mudar esse cenário.
vocês estão entendendo. Mas a mensagem dessa noite é que Deus, quando criou a terra, potencializou a terra para produzir. No versículo 2, E no versículo 2, ela aparece sem forma e vazia. Mas o fato De ela estar sem forma de estar sem forma e vazia não significa não significa que ela está sem potencial. É só uma estação, é só um momento, é só uma fase. Chacoalha a mão de quem está do seu lado. Chacoalha a mão de quem está do seu lado. E fala assim, ó. No início, a terra estava sem forma, mas não estava sem potencial. Ei! No início, a terra estava vazia, mas ela não estava sem capacidade. Pastor, eu estou com vontade de pular aqui. A fase de estar informe e vazio é paliativa e não definitiva. Eu vou ser mais direto. O estágio de estar sem forma e vazio é momentâneo e não definitivo. Aleluia. Talvez hoje você olha para a sua vida e não encontra forma, mas Deus me trouxe hoje aqui para falar com você. Aguenta que é só um momento. Talvez você olha para o seu ministério e não está vendo ele com uma forma. Pelo contrário, você olha para a sua chamada e vê informe. Você olha para o teu ministério e vê ele informe. Você olha para a tua família, para a tua empresa e não vê forma. E Deus me trouxe hoje aqui para falar, aguenta só um pouquinho, porque logo logo você vai conseguir reverter essa situação. Pastor, se ele não pegar, a gente acabou. Isso aqui não tem no Google. O potencial que Deus colocou na terra é tão extraordinário que nem o dilúvio foi capaz de tirar dela. Pastora, depois do dilúvio a terra foi capaz de produzir outra vez, porque não tem dilúvio capaz de arrancar aquilo que Deus colocou dentro de mim. Rafael, o dilúvio pode arrancar o que está no superficial, mas o dilúvio nunca vai destruir o que está no profundo. Eu vou repetir mais uma vez. O dilúvio pode tirar dinheiro da sua conta, superficial. O dilúvio pode tirar carro da tua garagem, superficial. Mas o dilúvio nunca vai conseguir tirar de você o potencial que Deus te deu para produzir de novo. Como é seu nome, guitarra? Bruno. Você sabia que Deus ama ver vocês tocando aqui para Ele? Bruno, cada dedilhada que você dá nessa guitarra é uma maneira que você está dizendo: Deus, eu poderia estar lá fora tocando rock, poderia estar lá fora tocando tanta coisa, mas eu estou aqui tocando para Ti, usando o meu talento para Ti. Bruno, vocês sabiam que vocês não são apenas músicos? Vocês carregam algo mais. Vocês são, além de músicos, são tangedores. O espírito da profecia só descia quando os tangedores tangiam. Bruno, você já viu o Slash tocando? Já viu? Ele muito louco, quebrando guitarra. Bruno, se o Slash fez o que fez tocando para os homens, imagine o que você é capaz de fazer tocando para Deus. Bruno, eu quero que você esqueça tudo aqui e coloca o coração. Tá funcionando a pedaleira? Você vai no espontâneo, você e ele.
perto do mundo não é me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. E me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você. E que me faz tremer as pernas. Faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu também vou subir o monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Para a terra cumprir o propósito dela. Ela vai ter que valorizar o que está dentro dela. Para de buscar fora. As respostas que você só vai achar dentro. As respostas que você só vai encontrar dentro. Enquanto a terra olhar para o que falta, ela não vai conseguir perceber o que ela tem. Porque quem olha muito para aquilo que está faltando não consegue perceber aquilo que já carrega. Quando a multidão estava com fome, Jesus não queria saber quantos pães estavam faltando. Ele só queria saber o que eles tinham. Porque o reino não trabalha com o que falta. O reino trabalha com aquilo que tem. Para baterista pegar é que Deus está na casa. Como é o seu nome? É isso, João. Quem vive olhando muito para o que falta não consegue perceber o que já tem. Tem gente aqui que só não está conseguindo ser eficiente no propósito porque estão olhando muito para o que falta. Se ele não pegar, a gente pula. Quando os credores queriam levar os filhos daquela viúva, que o marido tinha morrido e deixado a dívida, o profeta Eliseu perguntou para a viúva qual era o tamanho da dívida? Não. Perguntou qual era o recurso que estava faltando? Não. O que ele falou para a viúva? O senhor lembra? O que você tem? Declara-me o que você tem em casa. Por que Eliseu não perguntou para a viúva qual era o tamanho da dívida e não perguntou qual era o recurso que estava faltando? Porque para Deus só interessa o que você tem. Pastor pegou, João. Deus não trabalha com o que está faltando. Deus trabalha com o que você já tem. Fala isso para quem está do seu lado. Deus não trabalha com o que falta.
Deus trabalha com o que você já tem. É por isso que quem não consegue valorizar o que tem, dificilmente vai chegar onde Deus quer. Agora, quem é grato pelo que tem, Deus traz o que está faltando. Se o baterista pegou... Ai, Elias chega em Sarepta, a viúva está pegando graveto. Ela falou para Elias: é o meu último bolo, vou comer com meu filho e depois morreremos. Elias olhou para a viúva e disse assim: pastora, o que você chama de pouco, Deus chama de começo. Uau. Eles não ouviram. Sensacional. Eles não ouviram. Não ouviram. O que parece ser pouco para você, Deus chama de começo. Eu gosto de palavra assim, ó, gente chorando. É por isso que você precisa valorizar o que está na sua mão, por mais que alguém enxergue como pouco. Porque é melhor ter o pouco com uma palavra do que ter o muito sem uma palavra. Eles não ouviram. Eu conheço gente que tem muito, mas não tem uma palavra. E o muito sem uma palavra acaba. Eu conheço jogadores de futebol, conheço empresários, eu conheço pessoas que ganharam na Mega Sena muito, mas não tiveram uma palavra. E o muito, como é o seu nome? Você que está de branco? Renato. O muito sem uma palavra, Renato, pode acabar. Agora o pouco, com uma palavra de multiplicação, Renato, me sustenta todos os dias da minha vida. Se eu estivesse no teu lugar, eu aproveitaria para pegar. Aleluia. Sabe por que você não vai ser envergonhado? Sabe por que você não vai sucumbir? Porque sobre a sua vida e sobre aquilo que você carrega existe uma palavra de Deus de multiplicação. Se eu estivesse no teu lugar, eu aproveitaria para celebrar. Eu vou repetir de novo. Sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o que você carrega, sobre a sua empresa, sobre os teus negócios, sobre o teu dinheiro, sobre os teus recursos, sobre o teu ministério, existe uma palavra de multiplicação. Quem pode celebrar a Ele? Aleluia! 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 Ora mamamabachúria. Levanta a mão, pastor. Eu sinto que o céu se abriu aqui. Ei! Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Eu vou contar de 1 até 3. Nós vamos dar uma declaração para o mundo espiritual. Você vai gritar 3 vezes: eu não serei envergonhado, porque eu tenho uma palavra sobre a minha vida. Você vai gritar 3 vezes isso: eu não serei envergonhado, porque eu tenho uma palavra de Deus sobre a minha vida. Para tremer Uberaba. 1, 2, 3. Eu não vou ser envergonhado. Eu tenho uma palavra de Deus sobre a minha vida. Eu não serei envergonhado. Eu tenho uma palavra de Deus sobre a minha vida. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, oh, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes, estou só te esperando, vem dançar.
imaginava que era lindo assim. Fala para eles o que o Senhor me falou. Quando Deus diz para a terra assim: terra, produza semente, pela primeira vez isso acontece. E o detalhe que me chama a atenção naquele texto ali é que nem a terra sabia o potencial que ela carregava. Ela teve que começar a fazer. Por quê? Porque não era um ambiente normal, porque ela tinha uma palavra. Tem gente aqui que não sabe o potencial que carrega. E talvez você ache que está faltando alguma coisa, mas Deus não cria obras, Deus não faz nada incompleto, porque nós já carregamos um potencial. A partir daquele momento, a terra entendeu o potencial que ela carrega, e ela começou a produzir, e cada dia mais ela começou a produzir. Era só uma planta, mas começaram muitas plantas sendo criadas, florestas começaram sendo criadas. Tem coisa que eu preciso começar a fazer para entender que Deus já colocou dentro de mim. É por isso que o anjo aparece para Gideão e diz: Gideão, para de olhar para o que falta, para de viver na armadilha da comparação, para de entrar no Instagram dos outros, porque se você viver a sua vida se comparando com a vida virtual dos outros, você nunca vai acreditar que você tem uma vida. O dilema de Gideão era: eu não vou conseguir cumprir o meu chamado, porque eu sou da família mais pobre, porque eu sou o menor da casa do meu pai. E aí o anjo do Senhor aparece para Gideão e diz: você está pensando que falta, mas a força que você tem já é o suficiente para você cumprir o seu propósito. Por isso que o anjo disse, pastor, vai nessa tua força. O anjo não falou: Deus vai te dar mais força. O anjo falou: vai nessa tua, porque o que parece ser pouco, Deus chama de começo. Fala para 3 pessoas no mínimo: vai nessa sua força. 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 Parece pouco, mas é suficiente. Vai nessa sua força. Aleluia. Tem gente pegando aqui, ó. Vai nessa sua força. Alguém pode olhar e dizer: não é nada. Vai nessa sua força. Talvez até a tua família possa olhar e falar: aí não vai chegar em lugar nenhum. Mas Deus está dizendo: vai nessa tua força. Talvez os colegas olham e dizem: o futuro será tragédia. Mas Deus está dizendo: vai nessa tua força. Pastor, eu estou sentindo algo tão de Deus aqui. Tão de Deus. Rafael, Rodrigo, João. O povo está ouvindo, pastor, a pregação de pé. E ninguém pediu para ninguém levantar. Está percebendo que eles estão ouvindo a pregação de pé, pastor? Aleluia. Toma o seu assento. De branco? Não, de branco. Acho que é Renato. João, eu não ia pregar isso que eu estou pregando. Era uma passagem. Guilherme,